Olá, gente, estamos aqui no blog de notícias Conexão Regional e mais uma vez conversando com o prefeito Moés Loyola aqui que nos recebe na sua residência. Moés, primeiro, muito obrigado mais uma vez por me receber o conexãoregional.blog.br e eu queria primeiro conversar com você a respeito de uma coisa que eu sempre imaginei. Você, nas suas duas gestões, foi conhecido como o prefeito das águas, o prefeito do interior, o prefeito que nunca abandonou a zona rural e estruturou, muita coisa está sendo feita. Mas a cidade, eu acho que ela precisa de alguma coisa, né? Existem os bairros, as praças, enfim, você já fez alguma coisa, mas em termos de estrutura, né? Quando é que você vai colocar o seu olhar para dentro da cidade, para a zona urbana, com a sua presença, com a presença das suas ações, das suas obras? Você praticamente está adivinhando o que eu vinha pensando essa semana. Se você fizer um levantamento, a cidade de Campos Sales projetada hoje é a mesma cidade de 20, 25 anos, 30 anos. Alguma coisa que tem aqui de avenida, de rua larga e tudo, a gente deve ainda à administração do Jaime Andrade, que foi um homem que, sem sombra de dúvida, projetou essa cidade para um certo futuro. Tirar mérito de nenhum prefeito. Todo prefeito teve seu mérito. O Fortaleza teve o mérito, o Paulo teve o mérito dele, muito mérito também. O doutor Zé Ives teve o mérito dele, o Lourenço teve, a Ana Maria passou com uma dinâmica diferente. Mas a gente tem que pensar no contexto geral. A cidade está aperreada, a cidade está apertada. É caminhão passando, por exemplo, por dentro da cidade, cortando. Às vezes você leva mais tempo para atravessar a cidade do que chegar à cidade. E nós estamos exatamente no estudo, já fizemos ver, já estamos exatamente projetando. Nós queremos aqui a construção de um anel viário, que tire, por exemplo, o carro pesado de dentro da rua, que tire esse movimento de dentro da rua, que o estacionamento, por exemplo, do mercantil, para descarga, para exatamente para o caminhão descarregar e tudo, para o carro descarregar, tudo isso seja exatamente no período de pouca movimentação. Então a gente está vendo isso aí, eu fiz um estudo, nós estamos fazendo um estudo. Eu não sou técnico, eu não sou isso, a gente tem que naturalmente credenciar alguma pessoa. E há um estudo feito que a gente faria um anel passando por fora da cidade. Esse anel seria a entrada ali entre a URCA e a Polícia Rodoviária. Praticamente sairia no Alto Alegre e praticamente chegaria ao Detran lá exatamente no Planalto, a Polícia Rodoviária diferente, não a Secretaria da Fazenda lá do outro lado, naquela estrada que vai exatamente também para a fronteira, mas evitando exatamente a passagem. Nós temos aqui, por exemplo, uma ligação do bairro Poço com o batalhão, que é praticamente um custo de 2, de 3 milhões de reais, que daria, a gente indo pelo batalhão para chegar ao Poço, a gente chegaria num minuto e meio. E se a gente sair daqui e for exatamente pela Aparecida, pelo contexto geral, a gente leva aproximadamente de 10 a 15 minutos. Tem todo o trânsito. Hoje, todo o trânsito, toda a dificuldade, inclusive com ruas ainda não preparadas exatamente. Se falou muito aqui em pavimentação, calçamento. Hoje o calçamento já está superado. O asfalto é uma boa alternativa, mas não é a solução. As cidades estão migrando exatamente para um negócio chamado aquele tijolinho, que dá mais, não esquenta menos a cidade, aquece menos a cidade. Então nós estamos projetando isso, cara. Nós queremos fazer a ligação. Essa ponte que tem ali descendo no rumo do cemitério, aquela ponte já está estreita. Está estreita. Ela foi programada para muito tempo atrás. Foi a Ana Maria que melhorou aquilo lá. Então a gente tem que dar uma mexida naquilo ali, ver aquilo ali e dar uma organizada. A outra colocação que a gente queria fazer, eu não sou pessoa de estar gritando com ninguém, de estar falando exatamente aos berros com ninguém. O que a gente queria aqui era o seguinte: tem muita construção, vamos racionar, ou deixar mais racional a situação. Por exemplo, a gente termina de tirar um entulho na cidade às 4 horas da tarde, e às 6 já tem entulho de novo. Era que a gente pudesse exatamente combinar com isso. A prefeitura não pode fazer, não pode exercer, não tem condição de exercer essa atividade. Tirar entulho da rua não é uma missão da prefeitura, ela tira pela uma operação. E para construir existe toda uma normatização, né? De onde colocar o material. De licença, de um bocado de coisa, né? Quando o cara vai lá e cobra que a lei seja cumprida, aí de repente acham ruim, né? Então estão privatizando as calçadas. É verdade. Hoje, por exemplo, quem anda mesmo pela calçada praticamente é o paciente que precisa exatamente da calçada, é o velho, é a terceira idade como a minha.
Eu, por exemplo, se eu for para o centro hoje de Capixaba, tem calçada que eu tenho que descer para poder atravessar. Você tem que concorrer com carro e moto, Com bicicleta tudo. e tudo. Então eu acho que está na hora da gente chamar isso aí, uma conscientização. Nós estamos fazendo, por exemplo, naquela feira de eventos na beira do canal, 32 quiosques. Eu acho que está na hora de jogar a feira para ali, Verdade. de ver realmente o que tem. Algumas barracas que estão congestionando a Praça do Ó, as outras praças, para a gente realmente tornar aquilo ali, mas não quero tirar a sobrevivência de ninguém. Eu acho que enquanto a pessoa está com a barraca daquilo ali, é menos do aperreio de um emprego da prefeitura que a pessoa pede. Então, se já está lá com a barraca, já tem um meio de vida, se já tem um ramo de atividade, ali já tem a mulher, já tem o filho, já tem o sustento da família, eu acho que no MICAP está seccionando exatamente isso. Mas a gente tem que projetar, o Capixaba tem que ser pensado, e esse anel viário, eu já conversei com o deputado Moura, já conversei com outros deputados, inclusive com o deputado André Figueiredo, que será votado exatamente pelo grupo do vice-prefeito. Eu já fiz ver. E para o ano já deve ter exatamente dinheiro no orçamento para a gente começar a projetar. E obra pública é aquilo, a gente pensa, a gente projeta, depois a gente vai atrás do dinheiro, busca e tenta realizar exatamente esse sonho e essa melhoria da população. Eu vi outro dia nas redes sociais um anúncio, não sei se o Robinho junto com a Ari, né? Falando sobre uma verba para resolver de uma vez por todas a Feira dos Animais. Tem. Isso aí já está garantido. Tem isso, já está garantido, isso já tem. É apenas uma questão de bloco. Eu acho que isso aí deveria ser feito debatido. O segmento, por exemplo, deve discutir. Agora, a Feira Animal é uma vez por semana. É verdade. Ser feito um instrumento, um equipamento, que ele possa servir exatamente no dia da feira, segunda-feira, mas que nos dias de semana ele possa ter uma outra finalidade, uma outra condição, que não fique lá, por exemplo, abandonado 6, 7 dias sem condição. Saiu a feira, entra uma outra atividade do município que possa realmente ser estruturante também para a cidade. Olha, eu sei que eu não sou jurista, né? Sou apenas um radialista que tem um conhecimento médio das coisas, mas a gente sabe que você, ao longo, desde que você assumiu a prefeitura, a oposição age de uma forma, eu não digo que seja correta, mas eles estão fazendo o que eles dizem de papel deles, que é cobrar, não sei o quê. E você, ao longo desses meses, né, que a sua administração tem no primeiro ano, tem sofrido, né? No sentido de que são colocadas às vezes coisas nas redes sociais, e a gente sabe que em rede social você não pode acreditar em tudo que vê, questões que estão sendo resolvidas no âmbito normal, que é o jurídico, né? E as pessoas às vezes se preocupam, né? Como é que está o Moés? As pessoas às vezes me perguntam, e aí, Carlos, realmente ouvi isso? Eu digo, não, minha gente, é um processo longo, tem várias etapas, o Moés, sabedor disso, ele nem toca no assunto, porque não se resolve conversando em redes sociais e nem dando satisfação a ninguém. Como é que está essa situação da sua tranquilidade enquanto gestor? A semana passada eu estive na Assembleia e alguns companheiros aí do meu tempo saíram do corredor da Assembleia para me abraçar e para dizer, eu não sabia que você era tão rico, que você tinha comprado uma eleição. É verdade. Né? Porque a única coisa que não tinha na minha eleição era dinheiro. Tinha vontade do povo, tinha sintonia com o povo. Pouca gente sabe, por exemplo, o cozinheiro da campanha política muitas vezes o dinheiro era pouco. Nunca se comeu tanta feijoada num comitê de uma campanha como se comeu lá em casa, porque era o prato que a gente tinha. Mas via fazer um panelão de feijoada e dava para 2, para 3 dias, exatamente para quem estava ali. Não tem isso. Eu acho a Procuradoria do TRE, num pedido no HC aí solicitado pelos empresários Cleito e praticamente o Aésio, o relatório da Procuradoria desmistificou tudo isso. O que a gente tem aqui é que às vezes a gente se envolve. Aqui tem muito desembargador hoje, né? Tem se demais. você olhar, tem cada jurista aqui que eu não sei absurdo, se empresta dinheiro ou se conhece. Mas tem aqui jurista, hoje tem desembargador exercendo aqui no Tribunal de Capixaba, que cada dia tem uma sentença diferente, né? E a gente vê, são pessoas que estão movidas por um sentimento chamado ódio, chamado rancor. Eu não tenho isso no meu coração. Eu só queria que você dissesse, porque as pessoas, Moésio, eu não sou ninguém, pô, sou pequenininho, mas as pessoas ficam, sabe que eu trabalho de certa forma uma parceria com você e tenho a sua amizade, e as pessoas ficam nas redes sociais, que eu trabalho em rede social, tenho uma rádio na web e tal. Carlos,
o que é que está vendo de real? Você sabe, eu não gosto de filura. Estão em Eu processo. digo, rapaz, eu acho que não há nada, é um processo normal. Eu queria que você dissesse aqui de viva voz da sua tranquilidade e como as coisas estão andando normalmente. E que você é prefeito pelo voto popular, a maioria do povo, que deve ser respeitada, como disse o deputado lá do Iguatu, eu gostei, né? Ele disse, olha, a vontade popular tem que ser respeitada, a maioria, e é isso que você está fazendo, né? Você tem um detalhe seguinte, se eu tivesse entregue uma retroescavadeira no meio da eleição, no assentamento, com a festa que aconteceu na Casa Grande que a oposição fez, entregando aquela retroescavadeira no meio da eleição, praticamente no meio da eleição, praticamente no meio. Se foi um pouquinho antes, foi um pouquinho antes. Se eu tivesse feito aquilo, como é que eu estava, né? Não tinha, o que tinha aqui era uma vontade popular, o que tinha aqui era uma sintonia popular, uma certa credibilidade de quem tentou resgatar o município, de tudo isso. Agora tem um segmento aqui, tem exatamente o segmento hoje do ódio, do rancor, da mágoa, da frustração. Mas isso a gente vai superar, eu tenho certeza que vai superar. Os 4 anos a gente vai passar aqui e eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer a maior administração da história de Campos Sales. Eu queria 2 assuntos mais tocar com você, que também, não sei porquê, né, mas me procuram. A questão do matadouro, como é que está a situação de lá? E outra coisa, esses dias eu ajudei um cachorrinho de rua lá na minha rua, ele foi atropelado por um carro, né? Parece que as pessoas tinham abandonado ele lá, e eu chamei uma menina, eu liguei para a vigilância sanitária, tem uma veterinária lá, mas, Carlos, não há muita estrutura para a gente trabalhar. Esses 2 setores, Moésio, há também a sua preocupação de investir um pouco mais, de melhorar a qualidade para que as pessoas sejam alcançadas com mais profundidade, questão da vigilância sanitária e também o matadouro? Eu acho que a gente não cuida hoje nem da saúde pessoal, a contento. Hoje a falha de exame, porque hoje o médico tudo é exame. Antigamente o médico calcava, palpava e sabia o que é que você estava sentindo. Hoje tudo é imagem, exame caro que não dá para bancar, principalmente o popular. Mas eu acho que nós temos evoluído, nós temos pessoas, por exemplo, no segmento aí de animais, nós temos aqui uma associação voltada exatamente para a saúde animal, para tudo isso. Então a gente tem que fazer algumas parcerias, isso ainda durante algum tempo vai ser timidamente, não adianta eu prometer, o que eu tenho a obrigação de botar é o hospital para funcionar rapidamente. E isso já ninguém aguenta, nem eu aguento mais falar nesse assunto. Então é isso aí. Virou novela mexicana. Os outros eu acho que pouco a pouco os segmentos vão resolvendo, vão ajudando a resolver, o poder público vai ajudando. Agora, se eu não tenho nem solução para todos os problemas de saúde da população, do ser humano de modo geral, eu seria um cara de pau se eu chegasse aqui e dissesse eu vou cuidar dos animais todos, eu não vou fazer isso, eu não vou gerar expectativa. Demagogia, né? O que eu posso dar é uma ajuda. Mesmo porque pelo meio do caminho ficou uma emenda dada pelo SEC, que até hoje ninguém sabe onde esse dinheiro foi parar. Né? Podia já ter até alguma coisa, já poderia ter um embrião de tudo lá. Mas eu não sei nem por onde é esse dinheiro. Então, Carlos Alberto, a gente está fechando o ano rigorosamente em dia. Estamos pagando, por exemplo, nessa quarta-feira, o 13º mês de toda a folha de pagamento de pessoas concursadas, estabilizadas no município. Vamos tentar fechar dentro do mês de dezembro, se Deus quiser, antes do final do ano, também o mês de dezembro, pagando, respeitando, injetando exatamente o dinheiro no comércio. Eu tenho feito uma coisa, gaste em Campos Sales. Você disse. Né? Tem que ser isso aí. É importante a bodega daqui, é importante o bar daqui. Você que, como eu, nós dois somos chamados 2 pingucinhos aqui. É um gorozinho. Né? Um pinguzinho, um pinguzão, né? Não me incomoda com isso. Então, tem tudo isso aí, a gente que gosta, a gente tem... Eu sou, por exemplo... Eu dou maior valor, estou saindo da minha casa 2 vezes por semana para ir lá para o Carmelópolis, no espetinho de esquina, de papo de esquina, de conversa de esquina. Olha os grandes talentos nacionais. Milton Nascimento fez o Clube da Esquina em Minas Gerais e isso se tornou um movimento nacional. Então eu acho que no detalhe, o espetinho é importante,
O bar é importante, o boteco é importante. Ah, Se esse né? dinheiro fica aqui no contexto geral, nessa minha campanha, eu acho que isso é muito bom. A gente tem muita coisa para fazer, vai muita coisa acontecer. Aí estão os colégios sendo reformados. Era isso que eu queria tocar, né? Vou te interromper aqui exatamente para poder perguntar, entendeu? Porque você é radialista, a gente se bate aqui. Você é meu mestre. Você sabe muito mais do que eu. Quem sou eu? E aqui não estou babando, não, estou dizendo a verdade. A questão das escolas. Eu até coloquei um vídeo no meu blog, eu sempre coloco, né? Que você dizendo, uma cadeia transformada em escola. Existe coisa melhor? Não existe. Será uma creche, né? As escolas estão sendo reformadas e a partir do ano que vem muitas escolas já estarão com uma infraestrutura bem melhor para servir o alunado. Carlos Alberto, eu fico tão feliz com uma coisa. Eu estava assistindo televisão, você teve por assinatura, da noite. Aí entra um apresentador e diz, no estado do Ceará, na cidade do Cariri Oeste, uma cadeia está sendo transformada numa escola. O importante, o deplorável seria se uma escola estivesse transformada numa cadeia. São escolas bonitas que estão sendo construídas. A Cimente ficou também parte da administração anterior. Eu não sou cara de pau. Houve realmente a participação da administração anterior em tudo isso, mas estava muita coisa perdida, estava muita coisa solta que a gente teve que buscar, que a gente teve que procurar para exatamente recuperar, trazer de volta e dar condição. O João 23 deve ser a primeira escola entregue, está ficando bonita. Eu queria aqui exaltar o trabalho de uma figura chamada Idelfran, na minha opinião, um operário da educação. Um cara que, se você olhar para o tipo dele assim, você não acha que tem a sensibilidade, que tenha tanta sabedoria, tanta competência para realmente realizar. O Idelfran tem sido. E para chamar as pessoas, está numa época de Natal, para a gente se perdoar, para a gente se aceitar, para a gente se respeitar, mudar um pouco a linguagem agressiva, depois volta a esculhambar lá na frente. Quando tiver eleição de novo, volta a esculhambar de novo. Eu tenho dito, né, quando posso, mas nos meios de comunicação que eu uso, exatamente, nós precisamos de mais humanidade. Nós estamos num mês... Se você não tem a família completa, geralmente ninguém tem, perdeu a mãe, o papai, mas tem um irmão, tem um primo, tem um parente, reúne esse povo, vamos conversar, vamos ser mais humanos, a palavra é essa. Pelo menos mais sensível. Pelo menos pensar que aquela ofensa que a gente está fazendo à pessoa podia ser no irmão da gente, podia ser na mãe da gente, no pai da gente. Passa uma borracha na maldade. E depois volta a comentar, volta a criticar, volta a opinar, volta a reivindicar, tem um bocado de coisa. Eu estava olhando o seguinte, esse ano fez 45 anos da morte de John Lennon. Verdade. Né? Foi em 1980. Dia 8 de dezembro. Na entrada de um edifício que ele morava, morto por um fã. O cara amava tanto o cara que queria, né, a eternidade para o cara. Né? Então, ele dizia que é preciso fazer alguma coisa pela paz. Eu vou continuar brigando por isso. Eu vou continuar requerendo isso. Se não quiserem, podem continuar com a provocação. O velho não aceita, mas o velho aguenta. Você é bom de frase assim, eu não, mas eu vi recentemente do John Lennon, que ele diz o seguinte: a gente, para amar, se esconde, enquanto a violência é praticada a sol aberto, em qualquer lugar e que todo mundo vê. Quer dizer, né? Um cara lá de trás com um pensamento acima do seu tempo e que tiraram a vida de forma tão absurda. Agora, Moés, nós falamos de educação, você cuidando da educação municipal, escolas reformadas, estrutura. Merenda boa. Merenda boa. O aluno pode escolher, né? Ou uma carnezinha picada ou então um ovo, né? Não faz mal, não vai machucar. Agora, velho disco voador, né? Eu queria saber em relação às coisas direcionadas à formação profissional, do nível médio e também à universidade. Como é que anda a UCA, esse Instituto Federal? Tu tem conversado com o sistema FEComércio? Você sabe que eu sou apaixonado pelo sistema FEComércio. Eu queria ver o sistema FEComércio aqui em Campos Sales. Há alguma conversa tua nesse sentido com essas pessoas? Eu fico triste com algumas posições. Por exemplo, aqui teve deputado federal que eu bati a porta. Eu fui atrás de tudinho, com exceção do Guimarães, que fez uma eleição mais acirrada, que tentou realmente comer o meu fígado, que tentou realmente... Mas eu bati na porta de todo mundo. Eu falei com o Fernando Santana, que foi o deputado da oposição. Eu acho que se o cara recebeu uma procuração do povo, foi votado pelo povo, ele tem que dar. Mas eu fiquei triste com 2 deputados federais, que eu não vou citar exatamente o nome. Deram, por exemplo, a indiferença.
Eles não tiveram nem, por exemplo, assim, a sensibilidade. E eu vou dizer no ouvido do eleitor isso: ó, não vote nisso aí não, que isso aí não deu nada. Eu procurei Isso aí ele procurei, e o eu procurei, silêncio. pouca gente não entendeu. Eu procurei de propósito, para depois não dizer, eu não fui procurado por ninguém. Eu renunciei um pouco o meu amor próprio para ir dizer, olha, fulano, eu estou na prefeitura pastorando o povo que votou em você também, fazendo o segmento. Mas eu não recebi, é diferente, exaltar aqui, o Zé Ayrton Cirilo, ele tinha deixado as emendas, deixou do jeito. Aqui teve deputado que tentou tirar o dinheiro do hospital. Teve deputado aqui que tentou tirar, que foi pedir ao governador, e eu tive que contornar, para retirar uma emenda já consolidada exatamente para o hospital. Pouca gente sabe, isso está no silêncio, mas na época da eleição vai aflorar isso. Ele foi tirar daqui para botar para outro campo, exatamente. Tirar. Você sabe o que é tirar um dinheiro que está garantido, exatamente daquilo ali? Que é difícil conquistar, né? Nós tivemos a diferença de 2 ou 3, de 2 ou 3, que eu vou no tempo, no ouvido, por exemplo, do eleitor de modo geral, eu vou dizer quem foi. Abusar da sua vontade por 30 minutos, faltam 10. Rapaz, até chiei agora, meio carioca. Olha, deixa eu dizer uma coisa, Moésio. Eu sempre que posso falo com você e cobro, né? Assim, eu acho, nós temos um comércio razoável. Nós não temos empresas aqui indústrias. Nós temos comerciantes maravilhosos. Mas é porque a gente não dá valor, porque a gente está envolvido em tudo. Mas nós temos caras aqui criativos. Olha, tem cada menino bom aqui que tem um tino comercial. O que era a técnica comercial que eu aprendi, aplicativo de métodos específicos, atividade mercantil também chamado de comércio, troca ou escambo. Começou lá na peça antiga o escambo. Não tinha moeda cunhada. Aí Dário cunhou a primeira moeda na história universal. A primeira, exatamente, uma moeda que valeu, foi Dário, o imperador, que fez exatamente, que cravou essa moeda que consolidou. Aí veio o escambo. O escambo era troca de mercadoria. Eu tinha um feijão e não tinha um arroz. Eu trocava o feijão que sobrava pelo arroz que sobrava da sua parte. E isso a gente que morou, você deve ter morado vizinho a muita gente. Lá em casa, por exemplo, tinha dia que tinha açúcar e não tinha um café. Tinha dia que tinha um café e não tinha um açúcar. E a mamãe gritava para a vizinha e dizia, ô Marlene, tu tem um café aí hoje? Aqui, né? Então isso é o tipo, e aqui hoje tem comerciante. Quando eu vejo, por exemplo, o ramo de atividade aqui de Campos Sales, uma cidade isolada, 100 e tantos quilômetros a mais para Juazeiro do Norte. Uma cidade vender, praticar preço de café, de arroz, de macarrão mais barato do que Juazeiro do Norte, eu digo, vão ser bom assim lá em Campos Sales. Mas eu queria falar de outra coisa que eu acho que Campos Sales teria, ou tem, e você já tocou nesse assunto, né? A questão da agricultura. A agricultura que nós temos que voltar a ter um prefixo. Eu me lembro aqui, quando eu cheguei aqui, retornando, molequinho de 16 anos, nós tínhamos uma usina muito importante, só tinha 2 usinas importantes no interior do estado para esse lado. Era aqui e a Copiara. Né? Que eu morei lá e trabalhei lá também. Aqui com mais abundância, né? Aqui com mais abundância. E nós perdemos o algodão. Nós chegamos a ter aqui 2 ou 3 usinas, né? É verdade. E perdemos por conta do bicudo, que foi avassalador naquela época. Mas hoje, uma empresa que eu sou fã de carteirinha, embora não conheça muito, a Embrapa desenvolveu uma nova semente, uma nova sistemática de plantio. E o algodão no Ceará voltou já, com muita força em muitos municípios. E nós tivemos sempre a característica de plantarmos algodão. Aí, claro que o prefeito não vai chegar com a varinha do condão e dizer, vamos plantar algodão, todo mundo vai votar a ganhar muito dinheiro com ouro branco. Mas tentar, de alguma forma, né, conversar com esses agricultores e tentar mostrar para ele a importância de ter o algodão novamente como uma força econômica, além de outras que nós já temos. Nós temos mel, nós temos outras culturas que já dão algum resultado, mas que poderiam dar muito mais. Ainda cabe. A mandioca ainda cabe, apesar da evolução do Salito. Tu como prefeito dá um... Eu costumo brincar com o Salito, o filho de Salito, ele tem um sentimento quase que argentino, ele é guerreiro mesmo, né? Ele vai para cima, né? No tempo do Elias, lá da farinha, no tempo daquele pessoal todinho, do baixio do Louco, da Comadudinho, tinha no Neoclides, para mim foi o maior líder dessa região, aqui de cheiro popular, para mim foi um cara que realmente não tinha grandes conhecimentos culturais, mas era um cara que tinha uma sensibilidade que não brincava não.
Eu acho que a gente tem que voltar, exatamente isso. Olha, eu estou vendo que você falou em Embrapa aí, a tecnologia. Eu estava falando com o professor Rodrigues, que foi secretário de Agricultura do Estado do Ceará, e há um processo de evolução. Primeiro já misturaram a ata com a graviola, deu ata moia. Eu não sei se você já conhece um fruto, que é o cruzamento da graviola com a ata, que tem menos semente e tem mais carne, mais carnuda. E já caiu no gosto? Hoje, por exemplo, o professor Rodrigues, que foi secretário de Agricultura do Estado do Ceará, acho que é o Rodrigues, eu não estou enganado, ele está num processo de evolução entre a Emates e Embrapa, fazendo um estudo em que o piqui pode dar 2 vezes por ano, em que o cajá-umbu pode dar 2 vezes, é uma reversão de raiz, é a modificação genética da raiz para tentar. Você já pensou a gente ter o privilégio de chupar umbu 2 vezes por ano, né? De ter aquele tira-gosto, a gente que gosta de uma caninha gelada, eu, você, o Solano e tudinho, a gente que gosta de uma caninha gelada, a gente tem o privilégio de pegar um umbu daquele 2 vezes por ano. Então, tudo isso a gente tem que ter, tem que estar no contexto geral. A E Embrapa Campsado tem que ter um prefixo, Campsado tem que ter um perfil de produção. Comércio explodiu, educação vai explodir, mas a gente tem que ter um negócio chamado raiz, chamado sobrevivência também. Moés, são muitos temas, né, para a gente conversar. Eu espero que as pessoas tenham entendido e gostado, que a gente conversa aqui com simplicidade, assim. Aqui não é entrevista, é uma conversa que a gente tem pelo menos uma vez por mês com o Moés, exatamente para as pessoas ficarem sabendo realmente o que está acontecendo, né? E eu queria finalizar só perguntando a você, está sendo trabalhado ali o canal de eventos, você já me falou dele. Eu estou assim, cara, aguardando essa festa de final de ano, porque para mim é importante o sentido de que as pessoas que venham para Campos Sales passem a vir nos anos seguintes, sabendo que não apenas vivemos como entretenimento no meio do ano, quando tem a festa do município, mas também durante o final de ano para reencontrar as famílias e ter um espaço, né, com feiras, para produzir economia e também diversão. Já está tudo encaminhado direitinho, né? Já está tudo bem bolado, a gente está pensando aí no Tarcísio, está pensando no Vicente Neves e outra tração. Conversei com o Fagner pessoalmente e ele me pediu para deixar o nome dele para uma outra... Fagner? O Fagner também, para deixar o nome dele para uma outra oportunidade que ele teria muito prazer em vir também ao município de Capixaba. Mas o contexto religioso a gente tem que completar. Por exemplo, o Complexo Pedra Preta, para mim, é uma simbologia. Eu vou te contar um caso aqui. Eu fui uma vez sair de madrugada e tinha um cidadão chutando o carro, porque o carro tinha dado prego ali entre ali a fazenda do Elzinho, da família do Elzinho. Ali tinha uma poagem muito grande, você se lembra? Aquela terra assim, era uma poeira muito feia. E o cara deu prego exatamente ali naquela poagem. O cara estava chutando. Nunca sofri isso. Tanto o carro e a mulher dele na cabine com ele. Apareceu com um freio Damião. Como querendo dizer, e rezaram lá, não sei o que, eu ainda ajudei em parte de madrugada, estava saindo o motorista ainda velho, Zé Pazinha, Zé, né? Abraço para Zé. Aí, aquela simbologia, ali na Pedra Preta se bateu muito inocente, ali se arrancou muita confissão, ali eu acho que houve até coisas desastrosas. E nós estamos, Carlos Alberto, já no projeto, o dinheiro está aqui no caixa, nós vamos fazer uma referência naquela Pedra Preta de Frei Damião. Nós vamos levar ali uma mensagem do Frei Damião, um negócio bem bonito, com estacionamento. Já estou conversando com a família do Elzinho, exatamente. E a outra coisa que eu tenciono aqui é mexer nesses prédios da usina, amigavelmente, com todas as partes das famílias envolvidas. Um prédio daquele não pode ser desmanchado, aquilo é uma simbologia. A simbologia do município, né? Da cidade. Então ali dá um mercado geral. Ali eu roubava algodão nas fazendas para ir pagar as contas de cachaça. Pagava lá com algodão. Fiz muito isso. Então a gente tem que ter, passa pela minha cabeça, eu acho que aqueles 4, 6 prédios, não sei, né? A gente vai, eu vou ver se para o ano. Tem que ter uma serventia. Eu desaproprio amigavelmente, pelo menos 2, e ali da garagem, ali da mercado, então, ali da centro comercial, ali da centro turístico, ali da centro de saúde, ali da qualquer coisa. E outra coisa, é o coração da cidade. É o centro da cidade. Você ativando aquela parte, meu Deus do céu. Vamos lá, a igreja é super importante pela oração. Mas simbolicamente, aqueles prédios da usina de Campos Sales, eles são exatamente um monumento
que merece ser, porque aquilo ali ajudou a criar muita gente muita coisa. e ajudou a formar muitas gerações no município. Ali foi um marco econômico de décadas, né? Através Aí do você vê cada parede ali, é a parede triplex, né? Ela é com 3 tijolos, né? 3 tijolos. A madeira, eu não sei que diabo é aquilo ali, a madeira ali não tem cupim, Não, né? não. É só você trabalhar, dar uma trabalhada nela, reprocessar e reaproveitar todinho. Nessa festa aqui, ainda não tem um nome, né, específico, eu acho que não. Luzes do Sertão. Luz do Sertão, né? É. Em dezembro. Você vai aliar as atrações musicais com aquilo que eu te falei já. Quem sabe uma feira de determinados segmentos. Eu sempre eu converso comigo mesmo, porque é complicado você tentar colocar na cabeça das pessoas que determinadas ações podem ser boas para todo mundo. Nós temos um segmento grande de material de construção. Nós estamos no final do ano, onde o segmento de confecções, de roupas, muitas lojas, e de repente, ali naquele espaço que você criou, né, aliar a economia com o lazer seria interessante. Eu estava vendo uma pessoa postar que antigamente o canal era tido como canal do lixo, né? Era canal do lixo. Aí já foi feita aquela ponte, eu fiz aquela ponte ali. Era o canal São Rizal. Agora a gente vai fazer aquilo ali bem belo, bem direitinho. Aquilo ali vai ser muito importante. Já tem a pista de skate, que é um espaço jovem que merece naturalmente o seu respeito. Vai ter, por exemplo, agora é importante que a gente conscientize. Eu vi uma coisa que estraçalhou meu coração. Por exemplo, na arrumação das praças para o Natal, o pessoal vai ter uma faca, por exemplo, lá numa penca daquelas luzes que tem lá para cortar, para tirar. Por que esse sentimento? Infelizmente. Será porque é o Moésio? Será porque a pessoa... Para as pessoas pensarem... Às vezes é a própria ignorância, né? Às vezes é a própria ignorância. Para fechar, eu queria agradecer. Eu falo sempre nisso, sabe? Eu acho que a educação é fundamental em tudo na vida. Sem educação, ninguém vai para frente. E saiu uma pesquisa... Não é só educação letra, não. Não, eu sei. Não é só educação conhecimento, família, não. É a educação chamada respeito. É respeito. Eu não tenho obrigação nenhuma de gostar de ninguém, mas eu tenho obrigação de respeitar todas as pessoas. Mas nós vivemos num país onde 80% das pessoas são consideradas analfabetas funcionais. As pessoas até querem entender, ler, ouvir, assistir e discernir corretamente sobre determinado assunto, mas o intelectual dela não foi trabalhado para isso, então ela não consegue, e a gente paga muito caro por isso. E às vezes um ato de vandalismo desse não é nem por conta que seja você, ou que seja eu, ou qualquer outra pessoa, mas pela ignorância que não deveria ser natural. Né? Então, Carlos, eu queria aqui situar duas coisas. Nós vamos trabalhar muito pela ideia. Não sei se ainda realizo, sei que eu tenho tempo. Eu estou com 74 anos. Eu estou no lucro. Papai morreu com 64. Eu já estou 10 anos Falar mais. nisso não, porque Não, estou dizendo. Mas a gente vai falar, vai projetar, vai tentar exatamente o nosso anel viário da cidade. E a gente vai interligar alguns bairros da cidade, alguns seccionamentos, algumas coisas que a gente dá uma volta muito grande para chegar. A gente pode dizer, onde é que fica aqui o bairro Poço? Fica bem ali, né? Então isso aí eu quero exatamente tirar do projeto, tirar do papel e colocar na prática antes do final, por exemplo, do meu último ano aqui no município de Capixaba. Aproveita aqui para Conexão Regional e deixa a sua mensagem aí. De Feliz Natal, de congraçamento, faça alguma coisa, chame a família, chame todo mundo, faça festa, faça qualquer confraternização. E até aquele segmento bíblico que aonde tiver mais de um reunido, e já estará uma igreja constituída. Que seja a nossa igreja da boa vontade, do segmento, do respeito, da caridade e principalmente da solidariedade às pessoas. A gente precisa, eu vejo ali algumas pessoas morando debaixo de uma ponte, ainda improvisadas, ali houve um desequilíbrio hormonal, pessoal, mental, tem realmente esse tipo de coisa que a gente tem que conviver. E principalmente, a gente dando solidariedade, um pouquinho de amor, um pouquinho de alô, exatamente por quem às vezes está tão esquecido. Obrigado, foi um prazer muito grande e se Deus quiser para o ano, no comecinho do ano, a gente vai estar aqui com alguma novidade exatamente nesse segmento tão bem protegido por você. Forte abraço, Carlos Alberto. Obrigado a todos. Obrigado, mais uma vez. Conexão Regional, nosso blog, acesse, leia, certo? São 0800, mas fazemos com muito amor e carinho e principalmente pensando sempre. Não é demagogia, não é hipocrisia, que eu não faço parte desse time. É pensando no bem comum do Campos Sales. Você pode pensar e você pode fazer para o Campos Sales. Não precisa ser público, não
Você precisa dizer que ama, mas amar com ação e com vontade de ajudar. Faça isso, que o homem lá de cima está sempre olhando por nós. Proteção de Deus para a gente. Deus no coração.